Sejam todos muito bem-vindos ao primeiro vídeo do projeto Tolkien 2. Já faz bastante tempo que eu tenho esse canal aqui, eu tinha criado ele... acho que tem uns 2 anos já, que foi quando lançou o jogo do Gollum, eu ia fazer uma live dele. E inicialmente a intenção, era a minha primeira live de todas no canal, e a minha intenção era fazer lives no canal, aproveitar meu público, meus inscritos, mas aí depois... deletar a live do canal e trazer as gravações, as VODs, para um canal secundário. Mas eu acabei nunca fazendo isso porque eu vi aí uma oportunidade de fazer um atrativo, para as pessoas se tornarem membros do canal, e eu acabei deixando as VODs no próprio canal principal, só que como benefício para os membros. Inclusive, se você nunca viu isso, já fica aí a dica. Não tem muitas lives lá no canal, mas eu já fiz aí umas 10 mais ou menos, tanto de jogos quanto de produtividade, escrevendo roteiro, revisando. Inclusive, eu acho que foi antes de ontem. Hoje é quarta-feira. Acho que foi domingo. Não, foi sábado. Eu fiz uma live organizando umas artes do Ted Naismith. Então tem várias lá no canal, e as lives são públicas para todo mundo, mas as gravações em si são só para os membros. Mas apesar de nunca ter aproveitado esse canal, eu nunca deletei ele ficou meio que parado e acabou ficando meio que de backup. Tipo assim, se algum dia acontecesse alguma coisa, eu usaria ele. Mas... deixa eu jogar aqui para eu ter certeza que eu tô gravando. Mas... eu comecei a ler esse livro aqui, ó. Pra quem não conhece... O Livro dos Contos Perdidos. Eu fui olhar na câmera, tá ao contrário, não tava conseguindo ler. O Livro dos Contos Perdidos 1, no caso, ele é dividido em 2 volumes. Inclusive, é o primeiro volume do Livro dos Contos Perdidos e também, coincidentemente, é o primeiro volume da coleção A História da Terra-média. Uma coleção que tem 12 livros. Os Contos Perdidos em si são 2 só. Eu comecei a ler ele e eu fiquei com muita vontade de fazer alguns comentários. Na verdade, eu fiz alguns comentários lá no Blue Sky do canal. Só que aí eu fiquei pensando, que eu poderia usar esse canal secundário justamente para esse tipo de conteúdo. Fazer alguns conteúdos mais leves, mais de bobeira, sem ficar editando muito vídeo. Tipo assim, não é para fazer resumo, não é para fazer nada. Então assim, não espere artes aqui, não espere mapas, nem nada do gênero. Inclusive estou gravando com a câmera frontal do meu celular, por preguiça de ter que organizar tudo certinho, E... enfim, a intenção é essa, fazer sempre que eu tiver vontade de fazer uns comentários mais pontuais, mais bobos. É uma vibe meio live, sabe? É igual live. Eu faço live geralmente quando eu quero falar de alguma coisa que eu acho que não combina com vídeo, Igual, recentemente eu fiz uma live organizando as artes do Ted Naismith. Eu não vou fazer um vídeo disso. Só que live pra mim é um diálogo, Live eu faço pra conversar com vocês, Não tem muito sentido fazer live pra não conversar com ninguém. A não ser que, eu tô fazendo live com um convidado, Aí, ok, eu tô conversando com o meu convidado. Mas aí tem alguns vídeos, tipo, igual eu falei, fazer comentários pontuais sobre uma leitura, que eu acho que não combina com live, porque a intenção não é ter um diálogo ao vivo com vocês, claro, Vocês podem comentar, fazer... opinar sobre o que eu falei, ou de repente quem tá lendo também pode opinar aí, Mas como eu falei, a intenção não é ter um diálogo ao vivo, não é mais expor a minha opinião mesmo, mas também é algo mais leve que não ia combinar muito com o canal principal, Que lá no canal principal todos os vídeos são roteirizados, muito bem editados, e tem hora que eu só tô com preguiça de fazer isso. Mas então, eu comecei a ler, eu já li não sei se é prólogo, acho que é a introdução que chama, mas eu li o prólogo e o primeiro capítulo. Aí eu fiquei com vontade, prefácio na verdade. E aí eu fiquei com vontade de fazer alguns comentários, eu resolvi gravar esse vídeo aqui. Não sei se isso vai se tornar uma nova série, mas de repente eu faça isso com certa frequência, De repente ler um capítulo e fazer meio que um diário de leitura, Conforme eu vou lendo cada capítulo, eu vou comentando o que eu achei dele, o que eu não achei, Mais uma vez, isso aqui não é um resumo, não vou ficar contando historinha nem nada. É mais pra comentar. E caso não tenha ficado claro, é a primeira vez que eu tô lendo, tá? Eu tenho toda a coleção... toda não, Porque tá faltando
lançar os 3 últimos volumes, mas eu tenho todos lançados até agora da coleção A História da Terra-média, mas esses acredito que são os únicos que eu ainda não li do Tolkien. Aqui do meu lado tem os outros livros, né? Não sei se vai estar dando para me ouvir aí por causa do microfone, mas tem os clássicos, né? Hobbit, Senhor dos Anéis, tem os livros infantis também, Mestre Gilles da Aldeia, Ferreiro do Bosque Maior, Cartas do Papai Noel. Acredito que eu li todos. Ah, pra não falar que eu li todos, eu acabei de ver ele. Eu ainda não li A Natureza da Terra-média. A Natureza foi o mais recente. Tem a Queda de Númenor também, mas a Queda de Númenor eu não conto muito, porque a Queda de Númenor, com exceção de alguns comentários do Brian, ele não é um livro... Ele não traz textos inéditos, né? Ele compila num único livro vários outros textos de Tolkien que já tinham sido publicados anteriormente, só que em livros separados. Então, apesar de não ter pegado pra ler A Queda de Númenor, eu não diria assim que eu não li ele ainda, porque tecnicamente eu já li, né? Eu já li o Silmarillion, já li Contos Inacabados, né? E muita coisa do A Queda de Númenor vem desses livros. Então, o único que eu não li foi A Natureza da Terra-média, que eu já fiz várias consultas, já consultei muitas coisas, inclusive já citei ele várias vezes em vídeos do canal, mas assim, ler mesmo do começo ao fim eu nunca li. Mas então, fora A Natureza da Terra-média, eu já li praticamente todos os livros de Tolkien, com exceção da História da Terra-média, porque nunca tinha sido publicados aqui no Brasil. Eu até sei ler inglês, mas Tolkien em si é um autor que eu nunca li em inglês. Eu tô começando agora, eu comecei a ler O Silmarillion em inglês. Tá sendo uma jornada interessante, mas como eu disse, é a primeira vez, né? E eu nunca tinha lido a história. E por causa do canal eu tenho tido muito pouco tempo livre, porque o canal obviamente não é o meu trabalho, né? O canal não me rende nada. Inclusive já fica a dica aqui pra vocês, o canal praticamente não me rende nada. Eu ganho uns trocadinhos do YouTube, sei lá, a cada 4, 5 meses. Então é só um hobby pra mim, só que é um hobby que toma todo o meu tempo livre, né? Eu faço aí meus afazeres do dia, e aí à noite, geralmente, quando eu tô com tempo livre, eu foco no canal. O que quer dizer que o tempo que antigamente eu gastava lendo livros, hoje eu gasto fazendo vídeos pro canal. Então eu meio que parei de ler. Claro, né, de vez em quando eu leio uma coisinha ou outra, né, mas no geral eu parei de ler. E parei de ler no sentido de ler por lazer, né? Hoje eu tô lendo pra fazer os resumos do canal. Só que daí eu também tô relendo livros, né? Tipo, meu resumo do Silmarillion foi a 3ª vez que eu li o livro. 4ª agora nesse meu Silmarillion revisitado. Hobbit eu tô fazendo atualmente já... Eu acho que é a 4ª vez que eu tô lendo Hobbit, né? E mesmo... Eu não lembro quando que lançou, mas deve ter uns 2 anos já que lançou o primeiro volume o primeiro box da coleção História da Terra-média, mas como quando lançou eu já tinha o canal, né, eu não tive a oportunidade de parar pra ler. Na verdade eu até comecei a ler ele acho que umas 2 vezes, mas sempre desisti por falta de tempo. Mas aí eu resolvi voltar e dessa vez eu acho que eu vou levar adiante. Tô lendo só por prazer mesmo, eu não tô lendo pra fazer vídeos, porque eu vou seguir a sequência, né, não vou dizer correta, né, mas eu vou seguir uma sequência lógica lá no canal. Então a gente começou pelo Silmarillion, já temos o resumo completo. Tô fazendo aquele meu Silmarillion revisitado, mas ele é só uma complementação, a gente já tem o resumo completo. Já tenho Contos Inacabados completo. Tô fazendo o Hobbit, logo eu termino, porque o Hobbit é um livro curtinho, né, serão 11 vídeos. Eu tô, inclusive, nesse momento editando a parte 4. Hoje é quarta-feira, né? Não sei se... O vídeo com certeza não vai sair hoje, né? Eu não vou mexer nesse vídeo hoje. Mas hoje eu tô gravando isso numa quarta-feira, eu imagino que deve sair no final de semana a parte 4 do Hobbit. E hoje é 18 de junho, provavelmente a gente termina ainda esse ano. Se não tiver nenhum imprevisto, claro, mas provavelmente a gente termina ainda esse ano e começa aí o Senhor dos Anéis. E aí depois que eu terminar o Senhor dos Anéis, que vai ser uma jornada bem longa, porque, né, nem se compara... o microfone tá na frente, mas eu não vou mexer nele porque senão vai fazer muito barulho. Mas nem se compara o tamanho, né? O Senhor dos Anéis vai ser muito mais longo. Mas assim que terminar ele, a gente vai, enfim, adentrar na história da Terra-média. E aí sim, né? Eu vou fazer um negócio mais detalhado, explicar, enfim, com calma, né? Com mapas, com árvores genealógicas, com aqueles comentários que eu sempre faço. Mas não vai ser agora, porque, como eu disse, né? Estamos seguindo aí uma sequência. Vamos terminar o Hobbit primeiro, depois começar e terminar o Senhor dos Anéis, e aí sim a gente adentra na história da Terra-média. Eu não vou me aprofundar muito nisso, porque eu vou, inclusive, depois que eu terminar de fazer esse meu vídeo
atual do Hobbit, que é a parte 4, eu vou fazer um guia de leitura. E aí eu vou... Não que eu vou fazer algo muito aprofundado, mas eu vou dar uma comentada um pouco melhor, né? Mas pra quem não sabe, a história da Terra-média foi uma... Como que eu posso dizer? Ele foi uma consequência inevitável do Silmarillion e de Contos Inacabados. Porque o Christopher... Eu vou ter que abordar um pouquinho isso, né? Não vai ter como. O sonho do Tolkien pai, né? O J.R.R. Tolkien. O sonho dele era publicar o Silmarillion. Só que ele nunca tinha terminado. Ele tinha escrito muita coisa. Ele basicamente tinha escrito o Silmarillion do início ao fim. Só que ele fez muitas alterações, né? Tem alterações que ele fez no começo, alterações que ele fez no meio, alterações que ele fez no final, né? E apesar dele meio que ter escrito o Silmarillion inteiro, ele nunca organizou essas versões, né? Então a gente tinha muita coisa conflitante. Mas assim, o sonho do Tolkien era publicar o Silmarillion, esse livro aqui. E ele até queria publicar o Silmarillion em conjunto com o Senhor dos Anéis. Tem várias cartas dele que ele fala isso, né? Ele conversando com o editor. Só que no final das contas ele acabou não publicando, acabou saindo só o Senhor dos Anéis sozinho mesmo. E depois que saiu o Senhor dos Anéis, o Tolkien continuou mexendo no Silmarillion. Inclusive, né, é engraçado pensar que nos anos 50 ele se sentia, vamos dizer assim, preparado para lançar o Silmarillion, mas depois que ele lançou o Senhor dos Anéis em 54 e 55, ele ainda passou mais quase 20 anos mexendo no Silmarillion, né? Então, é de se pensar aí, né, que Silmarillion teria sido esse. Mas enfim, o Tolkien acabou nunca publicando, né? Foi o primeiro livro que ele começou a escrever, primeiro livro entre aspas, né? Porque é muito complexo você organizar direito o que Tolkien escreveu primeiro, o que ele escreveu depois. Se eu não me engano, é dito que um poema sobre Earendil foi a primeira coisa que ele escreveu desse universo. Só que assim, apesar de ter sido a primeira coisa, né, um poema do Earendil, a primeira coisa que a gente entende como história propriamente dita teria sido a Queda de Gondolin. Ele começou pela Queda de Gondolin e depois ele foi pro Beren e Lúthien, e depois os Filhos de Húrin. Ou eu inverti esses dois, não tenho certeza. E aí foi se desenvolvendo, né? Mas enfim, o Tolkien começou o Silmarillion entre aspas, né? Porque não tinha esse nome no começo. Ele tinha 25 anos só, foi lá em 1917. Na verdade por aí, né? 1915, 1916. E ele ficou até o final da sua vida mexendo nesse livro. Com algumas pausas, é claro, né? Tolkien faleceu em 73. Então, por exemplo, quando ele escreveu O Senhor dos Anéis, ele fez uma pausa. Ele ficou uns 17 anos mais ou menos, acho que foi isso, 17 anos escrevendo O Senhor dos Anéis, e nesse período ele quase não mexeu no Silmarillion. Ele mexeu um pouco para conectar as histórias, né, mas ele mexeu bem pouco. Foi só depois que o Senhor dos Anéis foi publicado que ele voltou de vez a mexer no Silmarillion. Mas como eu disse, né, foi o primeiro que ele começou a escrever, mas foi o que ele mais queria publicar, mas infelizmente, né, ele nunca terminou. E aí o filho dele, o Christopher Tolkien, terceiro filho dele, que ficou o herdeiro literário do pai, digamos assim, né? Ele, se não me engano, é executor literário o termo que eles usam. O Christopher ele queria honrar o desejo do pai dele e resolveu tentar publicar o Silmarillion. E aí o Christopher ele organizou esses incontáveis rascunhos do Tolkien, incontáveis versões, incontáveis histórias, né? Porque calma, eu não vou me adiantar muito porque eu tô pulando um pouco, então, mas enfim, o Christopher ele tentou organizar essas várias versões do Silmarillion numa história que fizesse mais ou menos sentido. Então ele ficou pegando assim, tipo, ó, essa versão combina com essa versão, que combina com essa versão, que combina com essa versão, né? Então ele tentou separar, né, todas essas histórias que cada uma tinha incontáveis versões. Ele foi garimpando ali as versões que mais faziam sentido umas com as outras para formar um livro único, digamos assim, que fizesse sentido, né? Que parecesse parte de uma unidade, parecesse um livro único escrito por um autor. E claro, né, ele foi pegando as versões que mais faziam sentido com O Senhor dos Anéis. E aí ele publicou esse livro em 77, né? Ele até tem um pequeno spoiler aqui do que eu vou falar mais pra frente, que ele fala que ele editou esse livro junto com
um autor canadense chamado Guy Kay. Ele fala isso no prefácio do livro. Não vou achar muito fácil, né? Mas em algum momento do prefácio ele fala, inclusive, obrigado ao Guy Kay por me ajudar nessa tarefa, né, de organizar os escritos. E ficou por isso. Então ele publicou esse livro, fez um baita sucesso. Na época eu não sei, né? Não sou dessa época, mas pelo menos hoje em dia, né, é considerado um livro que fez bastante sucesso. Tem muita gente que sonha, né, que isso aqui ser adaptado em filmes e séries, enfim. Acho que eu não preciso falar muito. Se você acompanha esse canal, eu imagino que eu não preciso explicar muito pra você o sucesso do Silmarillion. Só que o Tolkien, ele começou meio que se arrepender de ter feito isso aqui. Porque, igual eu falei, ele foi garimpando várias versões de várias histórias e escolhendo aquelas que mais faziam sentido uma com as outras. Só que o Christopher começou a se sentir um pouco mal, porque tinha muita história boa que não estava publicado aqui. Muita história boa, digo assim, muitas versões diferentes que não tinham vindo parar aqui, e que ele falava assim, claro, né, eu tô inventando palavras aqui, né, eu não sei o que ele falou pra ele mesmo, né, mas ele pensou tipo assim, isso aqui deveria ser publicado também, essas outras histórias, essas outras versões deveriam ser publicadas também. E foi aí que surgiu Contos Inacabados. E a gente vai ver muito aqui na introdução, nossa, nem lembrava que tinha um pôster aqui. A gente vai ver aqui na introdução de Contos Inacabados basicamente isso. O Christopher, ele explica, né, ele fala assim, olha, lá no Silmarillion, quando eu editei o Silmarillion, eu tentei escolher as versões que mais faziam sentido umas com as outras e tentei fazer uma história, como eu disse, né, que parecesse uma unidade, né, histórias que fizessem sentido e que parecessem um livro com começo, meio e fim escrito por uma mesma pessoa. E aí ele fala, olha, isso não é o caso de Contos Inacabados. Contos Inacabados não foi feito para fazer sentido como uma história única, como uma história que fizesse sentido. Eu dei uma trombadinha aqui no microfone, espero que não tenha feito muito barulho. Como eu disse, não tô a fim de ficar editando muito bem editado esse vídeo aqui não. E aí ele trouxe aqui contos extras e variantes de contos que já tinham lá no Silmarillion para saciar a curiosidade do público e acho que também, né, para honrar também a memória do pai dele, né? Porque acho que ele pensou muito nisso também, né? Tipo, talvez meu pai ficasse chateado que eu deixei essas histórias não publicadas, né? Não no sentido de Tolkien teria publicado histórias inacabadas, né? Mas talvez eu acho que o Christopher pensou assim, será que meu pai aprovaria as histórias que eu escolhi para publicar no Silmarillion? Então acho que foi essas e outras coisas que fez ele editar Contos Inacabados. E aí aqui a gente vai ter, como eu disse, versões diferentes das mesmas histórias que a gente já viu no Silmarillion. A gente começa com uma variante da Queda de Gondolin, que é incompleta, né? O próprio nome do livro já diz, né? São histórias contos inacabados, são histórias que Tolkien não chegou a terminar, até porque se ele tivesse chegado a terminar, o Christopher provavelmente teria usado no Silmarillion. Mas a gente tem uma versão variante da Queda de Gondolin, depois a gente tem uma versão variante dos Filhos de Húrin. Aí nós vamos ter algumas histórias extras. Tem uma história incrível, única, que é Aldarion e Erendes, a esposa do marinheiro. É realmente única, acho que se não me engano o próprio Christopher fala isso, né? Essa história, embora não seja uma história grandiosa, tipo assim, ela não faça falta, por assim dizer, ela é tão única, mas tão única nos escritos de Tolkien que ele fez questão de publicar essa história aqui, né? Por mais que ela... Se tivesse no Silmarillion, ela realmente ia soar um pouco deslocada, né? Então o Christopher viu uma boa oportunidade, né? Já que esse livro aqui não é pra fazer sentido, não é pra ser uma unidade, né? Ele não viu problemas de acrescentar histórias como, por exemplo, a de Aldarion e Erendes, que realmente, né, concordo totalmente com ele, é uma história única, né? Tem mensagens muito bonitas. E aí vai, né? E tem complemento. Esse livro, ele praticamente complementa o Silmarillion, complementa o Hobbit e complementa o Senhor dos Anéis, né? Tem informações sobre a caçada ao Anel, né? Como que Sauron como que os Nazgûl descobriram onde ficava o condado. Enfim, a gente já tem um resumo dele completo lá no canal, capítulo a capítulo. E aqui, né, como eu disse, o Christopher, ele falou assim, isso aqui não é uma tentativa minha de criar uma história única, coesa, com começo, meio e fim. E isso se mostra não só pelo fato dele ter compilado vários contos inacabados, como o próprio nome já diz, né, que
Alguns não têm começo, outros têm começo, mas não tem fim. Alguns não têm meio. Alguns vão ter buracos, né? Acho que os Filhos de Húrin é o que mais tem buracos aleatórios, né? Tem um buraco um pouco pro começo, tem um buraco no meio, tem um buraco mais pro final. A gente tem histórias como a de Galadriel, que é a pior de todas, porque a história da Galadriel não é meio que uma história, é mais que um compilado de pequenas anotações, né? Um compilado de rascunhos e anotações de Tolkien. Mas além disso, também tem vários comentários, né? Que igual eu falei, eu acho que o Christopher, ele começou a se sentir mal. Não necessariamente de ter feito um livro ruim com o Silmarillion, né? Porque o Silmarillion é um livro incrível, né? Acho que, claro, vai ter os seus críticos, né? Mas eu imagino que são poucas as pessoas que vão falar que é um livro ruim. Mas como eu disse, né? Eu acho que ele começou a pensar, pô, será que meu pai aprovaria essas versões, né? Será que ele não preferia que eu tivesse colocado outra versão? Ou será que ele não preferia que eu não tivesse colocado nenhuma porque estava inacabado? E aí ele começou a comentar essas histórias. Então ele começou a já mostrar esse papel mais de editor mesmo. Que todos os contos aqui, sem exceção, vai ter comentários do Christopher, né? Comparando, nessa versão é assim, meu pai mudou de ideia, meu pai no começo era uma coisa, depois meu pai mudou para outra, às vezes meu pai voltou, ou isso aqui meu pai nunca se decidiu, meu pai falava, estava sempre mudando, sempre voltando. Então assim, o Christopher ele começou a chamar a atenção para essas divergências de Tolkien, né, no seu... Eu ia falar estilo de escrita, mas não é bem isso, né? Mas nas histórias que compõem a Terra-média, né? Então, é difícil eu explicar direito como que é o Contos Inacabados se você nunca viu, né? Mas realmente ele tá abarrotado de comentários de Christopher. E ele ele é um mix, né? Igual eu falei, ele complementa o Silmarillion, o Hobbit, o Senhor dos Anéis, mas ele também explica um pouco da história da evolução desse universo, né? Tem vários comentários de Christopher mais meta, né? Mais explicando o processo de escrita do pai dele, né? Que às vezes ele mudava certas histórias. E aí saiu esse livro aqui, não sei que sucesso que fez, até hoje não faz muito sucesso. Eu adoro esse livro, eu realmente acho esse livro sensacional. Ele complementa muito, muito, muito bem, igual eu falei, os três principais livros, né? O Silmarillion, o Hobbit, o Senhor dos Anéis, complementa muito bem. Eu acho um livro incrível. Mas assim, é muito difícil você ver gente falando sobre ele. Lá no Blue Sky do canal, né? De vez em quando eu pesquiso algumas palavras-chave para ver o que o pessoal tá falando sobre os livros de Tolkien. E Contos Inacabados é uma palavra-chave que nunca tem ninguém falando. Sério, nunca. Claro, eu imagino que se eu pesquisar em inglês vai ter um pouco mais de gente, né? Mas, por exemplo, pesquisando em português, não se vê gente falando desse livro. Passa-se. É engraçado que você pesquisa Contos Inacabados, só aparece postagem minha. E não só postagem minha, mas só postagem minha durante meses, sabe? Então, assim, eu imagino que esse livro não tenha feito tanto sucesso. Mas ainda assim, né, pra quem é fã, pra quem tem vontade de conhecer, é um livro sensacional. E eu acho que o Christopher gostou dessa experiência. Eu acho que ele gostou do que ele fez aqui. E eu acho que ele ficou com essa vontade, né, de quero fazer mais isso, quero fazer isso mais vezes. Só que aí eu acho que, em vez de fazer um Contos Inacabados 2, eu acho que ele pensou, pô, já que é pra fazer, vamos fazer direito. Então, em vez de fazer um Contos Inacabados 2 e trazer outras versões dessas histórias e mais comentários, vamos começar do zero e vamos analisar todos os livros não, todos os textos do meu pai, né, o J.R.R. Tolkien, e comentar o que mudou, o que não mudou, qual que era o raciocínio. E é daí que vem a coleção A História da Terra-média. Para quem não sabe, são 12 livros compilando não todos, mas quase todos os textos de Tolkien desse universo. Em uma ordem mais ou menos cronológica, e quando eu digo cronológica, eu não digo em cronológica da história, eu digo cronológica em data de composição. Então, primeiro volume, a gente começa justamente com a primeira versão do Silmarillion, que, como eu disse, o Tolkien começou a escrever lá por volta de 1915, 1917. Então, esses 12 livros, né, eu tenho 9 aqui, porque ainda falta o último box, que não foi lançado. O Christopher, ele é, entre aspas, idêntico no estilo a Contos Inacabados. É um monte de história com um monte de comentário dele. A diferença é que, enquanto Contos Inacabados, Christopher
separou histórias que complementariam o Silmarillion, o Hobbit e o Senhor dos Anéis. Na coleção A História da Terra-média, ele não separou nada. Ele falou, vamos ver todas essas histórias. Quase todas, né? A gente sabe que existem aí alguns rascunhos nunca publicados. Mas é quase tudo, sei lá, uns 90%, 95% do que Tolkien já escreveu estão nesses livros. E aí ele começa, obviamente, por o livro dos Contos Perdidos. E nisso eu já estou entrando no prefácio, tá? No prefácio ele explica um pouco isso. E, nossa, que leitura maravilhosa que é esse prefácio. O prefácio ele é escrito inteiramente pelo Christopher e eu não sei bem, né, o que define um prefácio, né, mas ele é meio que uma introdução, ele é meio que uma contextualização. Né? Nesse prefácio o Christopher explica por que ele resolveu começar esse livro aqui. Inclusive é muito engraçado, no prefácio ele fala, né? Então, eu dei o título de A História da Terra-média porque eu pretendo publicar outros livros. Vamos ver no que vai dar, né? E aí nisso vieram 12 livros aí pela frente. E o Christopher explica muito disso nesse prefácio, né? Ele começa a explicar... ele comenta, né, algumas críticas que o Silmarillion recebeu, tanto positivas quanto negativas. E ele fala... E ele responde, né, algumas dessas críticas. Porque tem muita gente que fala, não, beleza, o Silmarillion é uma obra... Vamos dizer assim, é 100% Tolkien, é a obra que Tolkien teria publicado. Enquanto tinha outras críticas que iam pelo lado oposto, né? Tinha outras críticas que falavam assim, não, o Silmarillion não é obra de Tolkien, é uma obra de Christopher, não tem quase nada de Tolkien aqui, tem mais Christopher do que Tolkien, etc e tal. Então ele meio que responde essas críticas aqui no prefácio. E aí ele fala, né, ó, nenhum, nem outro. Ele fala assim, o Silmarillion, meu pai nunca terminou. E o Silmarillion, meu pai, fez muitas alterações. Porém, ele sempre se manteve mais ou menos igual. Desde a sua concepção, desde a sua primeira versão, que a gente vai conhecer aqui no livro dos Contos Perdidos, mas desde essa primeira versão, a história já tinha bem amarradinho a ideia central, né? A ideia central por trás desse começo, meio e fim. A história já tinha... já estava bem estabelecido, né? Tolkien fez muitas alterações, muitas versões variantes, mas que elas seguiam mais ou menos o mesmo núcleo, né? Tinha mais ou menos a mesma história. Então o Christopher fala isso, fala assim, ó, gente, sim, tem muita intervenção minha aqui. Eu fiz, né, meio que uma colcha de retalhos com várias versões variantes do meu pai. Então esse não seria o Silmarillion que meu pai teria publicado. Meu pai teria publicado outro Silmarillion. Só que ele fala, mas também não seria tão diferente. Apesar de que seria diferente um Silmarillion publicado pelo meu pai, ele não seria tão diferente porque nesses 50 anos aí, desde o começo até o final, a história se manteve mais ou menos a mesma, né? A ideia, igual eu falei, né? Esse começo, meio e fim, a ideia era mais ou menos a mesma. Só que daí o Christopher, ele desabafa um pouco, né? Não muito, né? Mas ele dá uma desabafada, ele fala assim que ele se arrependeu de algumas escolhas, ele não entra em detalhes de quais, né? Mas você consegue perceber isso na fala dele, né? Que ele se arrependeu de algumas escolhas, que ele não sabe se algumas decisões que ele tomou no Silmarillion foram as melhores decisões. E foi por essas e outras que ele falou assim, não, beleza, então vamos analisar essas histórias desde o começo, que é para responder a essas críticas. Por um lado, mostrar verdadeiramente o Silmarillion que o meu pai escreveu e que estava escrevendo, mas por outro lado também mostrar que o que eu fiz não é uma aberração, o que eu fiz está dentro do que meu pai planejou. E isso é uma temática interessantíssima, eu já abordei isso várias vezes nas redes sociais, inclusive abordei isso bem brevemente na parte 1 do meu Silmarillion revisitado. Que eu falo, né, o Silmarillion não é canônico. O Silmarillion não é canônico por um simples motivo. Ele não foi terminado por Tolkien, e não é simplesmente não foi terminado. Tolkien tinha várias versões de várias histórias, e foi o Christopher quem decidiu quais versões ele ia publicar nesse livro digo, no Silmarillion. Então assim, o Silmarillion não é canônico, porque foi o Christopher quem decidiu quais histórias iam estar lá, quais não iam.
das que iam estar lá, quais versões iam estar lá. E aqui no prefácio do livro dos Contos Perdidos, o Christopher, ele destaca isso, né? E eu achei interessantíssimo. Eu pretendo um dia fazer um vídeo mais aprofundado lá no canal principal falando sobre essa questão da canonicidade do Silmarillion, e com certeza eu vou tirar muita coisa desse prefácio. Então, assim, realmente é uma leitura interessantíssima para quem se interessa, é claro, né? Mas ele fala muito disso, né? Sem entrar muito em detalhes, ele toca um pouco, né, nesses arrependimentos dele, nas críticas que o Silmarillion recebeu e qual é a intenção dele ao iniciar essa coleção, a História da Terra-média, né? Beleza, vamos... Tipo assim, tô cansado dessas críticas, vamos analisar todos os escritos do meu pai, do começo ao fim, que é para não ter mais confusão. Então, assim, realmente é uma leitura muito enriquecedora, o prefácio. E nisso a gente entra no primeiro capítulo do livro, que é o Chalé do Brincar Perdido. E, olha, foi uma leitura muito mais difícil do que eu imaginava. Porque é a primeira vez que eu já fiz algumas consultas pontuais, já até compartilhei algumas citações dele, mas assim como a Natureza da Terra-média, né, eu nunca tinha lido do começo ao fim, só tinha feito algumas consultas bem pontuais, até menos do que a Natureza. Mas assim, eu sempre tinha ouvido falar que o livro dos Contos Perdidos é uma leitura muito leve. Eu inclusive vi muita gente falando, muita gente das que leram, né? Porque são pouquíssimas pessoas que leram esse livro aqui. Mas das que leram, eu já vi muita gente falando que prefere o livro dos Contos Perdidos ao Silmarillion. Porque fala que tem uma escrita mais leve, né? Não tem tantas palavras rebuscadas. Diz que ele é mais fantasioso, mais mitológico, não sei se você vai entender o que eu quero dizer com isso. Então assim, eu sempre ouvi dizer que é uma leitura mais gostosa e mais leve, né? Então, eu não sei se eu fui com essa, se foi porque eu fui com essa expectativa, mas o primeiro capítulo desse livro, O Chalé do Brincar Perdido, nossa senhora, pra mim tá longe de ser essa leitura leve que tanto falaram. Tipo assim, tem muitos nomes, muitos e muitos nomes de pessoas e de lugares que eu não faço a menor ideia do que se tratam. E outra dificuldade é a questão dos mapas, porque, como eu disse, essa aqui é a primeira versão do Silmarillion, então ele mudou muito ao longo das décadas. Então eu tô na minha cabeça os mapas mais modernos, né? Os mapas mais recentes, aqueles que a gente... Tanto aqueles que a gente tem nos livros, quanto os rascunhos do Tolkien, né? Que eu tenho os meus mapas lá no canal, que eu uso nos meus resumos do canal, são baseados nos rascunhos do Tolkien. E eu tô com esses mapas na cabeça. E essas histórias não fazem sentido levando em consideração esses mapas. Eu não sei se em algum momento vai ter algum mapa que eu vou conseguir me localizar. Mas ao menos por enquanto, essas histórias não fazem sentido nenhum nesses mapas. Calma. Nos mapas modernos que a gente tem. Então, assim, é muito nome. Eu vou ler uma passagem aqui. Tá certo que essa passagem em específico, ela é feita pra chamar a atenção mesmo. Porque ele até fala, né, que um personagem ficou muito encantado com essas palavras, porque essas palavras deixaram ele curioso. Então, assim, sim, eu sei que essa frase em específico é feita pra você não entender. Eu sei que ela é feita pra você não entender e que tá tudo bem você não entender. Mas eu só quero dar um exemplo, né, de quantos nomes de pessoas e locais e afins que tem nesse primeiro capítulo e que você fica perdidinho. Ó, é só uma frase aqui. Ele tá falando sobre o... Eu vou começar um pouquinho mais de trás, né, mas é só para contextualizar melhor. E o suar das 3 batidas é o momento mais feliz no dia de coração pequeno, o guardião do gongo. O guardião do gongo, como ele mesmo afirma, e ele já há muito tempo é bem feliz. E, de fato, é ancião além da conta, apesar da alegria de sua alma. Navegou em Winglot com Earendel, naquela última viagem em que buscaram cor. Foi o suar de seu gongo nos mares sombrios que despertou o adormecido na Torre de Pérola, que fica ao longínquo oeste das Ilhas do Crepúsculo.
Então assim, ó, só nessa frase a gente já tem Coração Pequeno, Guardião do Gongo, Winglot, que vou dar um desconto aí, né? Eu imagino que seja Vinglot na versão antiga, Earendel, que eu suponho que seja Earendil com outra escrita, Cor, não faço a menor ideia do que seja Cor, Mares Sombrios, também não faço a menor ideia, O Adormecido, não faço a menor ideia, Torre de Pérola, também não, e As Ilhas do Crepúsculo, também não faço a menor ideia. Mas como eu disse, essa frase em específico ela é feita pra você não entender, né? Ele até fala assim, a essas palavras a mente de Ariel, que Ariel ele é meio que o... Eu sei que tem um nome pra isso, né? Mas ele é meio que o espectador, né? Ele é aquele personagem que não sabe de nada, que é pra ajudar a gente a entender o livro. Ele fala assim, a essas palavras a mente de Ariel se pegou, pois pareceu-lhe que um novo e belíssimo mundo abria-se para ele. Enfim, aí fala que Ariel ficou muito curioso e tal. Mas assim, esse capítulo inteiro tem muito nome, igual eu falei, tanto de pessoas quanto de locais. Alguns poucos são reconhecíveis. A gente tem Eldamar, que é a terra dos elfos, né? Eu não me recordo exatamente, mas é o local onde os elfos vivem. A gente tem Eldar, que é o nome dos elfos. Então, assim, a gente tem alguns poucos nomes que se mantiveram, né, iguais do começo até o final. A gente tem muitos outros. Tô vendo aqui, ó. Meril e Turinki. Não faço a menor ideia. Cor, eu já falei. Telele, que não são os Teleri, tá? Tem Solosimp. Se eu não me engano, Solosimp seriam os Teleri, mas não tenho certeza. Enfim, tem muitos. Ah, aqui tem meio que um guia de nomes, né? Dorfeindwen, Marvanuatialieva, Garlosion, Koromas, Inwe, Inwithiel, Ingil, Value, Noldorin é reconhecível, né? Tulcastor, que não é o Tulkas, é Tulcastor, Solosimp, Lindelos, Arvalin. Nossa, é muito nome. Mas assim, a minha esperança, como eu disse, né, esse aqui é um diário de leitura, né? Eu li só o primeiro capítulo, então eu não sei o que vai ser daqui pra frente, eu tô só comentando conforme eu vou lendo. Mas assim, a minha esperança é que seja mais ou menos como o primeiro capítulo do Silmarillion. Pra quem nunca leu, ou pra quem não se lembra, o primeiro capítulo do Silmarillion, que na verdade não é nem capítulo, né? É um livro interno, que seria o Ainulindalë, né? A música dos sacros. O Ainulindalë é uma leitura muito densa para quem não faz a menor ideia do que se tratam esses nomes. Muito denso mesmo. Tanto é por essas e outras que eu não recomendo que a leitura seja iniciada pelo Silmarillion, porque o Ainulindalë é muito difícil. E você se assusta, né? Você desanima um pouco. Só que o Ainulindalë, depois que você lê o Silmarillion, você entende. O Ainulindalë é meio que uma visão geral. Então, conforme você vai lendo o livro, ou melhor, depois que você lê o livro e você volta no Ainulindalë, nossa, o Ainulindalë faz todo o sentido do mundo. Porque como ele é uma visão geral, depois que você lê o livro, né, essa visão geral faz sentido para você. Então, eu estou nessa expectativa. Eu tô na expectativa de que esse primeiro capítulo, ele é meio que uma visão geral, ele é meio que pra te assustar mesmo, pra te deixar curioso, mas que os próximos capítulos vão ser mais leves, mais fáceis de ler, e que depois que eu ler todo o livro dos Contos Perdidos, que são 2 volumes, né, é um livro só, né, mas ele foi dividido em 2 volumes por questão de tamanho. E aí depois que eu ler, espero que daí esse primeiro capítulo, o Chalé do Brincar Perdido, faça mais sentido. Que eu chuto que é isso que vai acontecer. Porque, igual eu falei, das poucas pessoas que já leram o livro dos Contos Perdidos, eu vejo muita gente falando que ele tem uma leitura muito mais leve que o Silmarillion. Então, assim, se o livro inteiro for nesse nível, esses comentários não fariam sentido nenhum. Se o livro inteiro for nessa vibe, eu não sei de onde que esse pessoal tirou isso de que ele é um livro mais leve que o Silmarillion. Então é por isso que eu acho que vai ser um processo semelhante ao do Silmarillion, né? Eu chuto que esse primeiro capítulo vai ser mais denso
propositalmente para te deixar curioso, né, te falar esse monte de nome para te deixar curioso, mas que daí, conforme você vai lendo o livro em si é mais leve, é mais fácil de acompanhar, e depois, se você revisitar esse primeiro capítulo, ele vai fazer mais sentido. Então eu tô nessa expectativa, né? Vamos ver aí. Não sei com que frequência eu vou ler e fazer esses vídeos, mas a intenção é ir fazendo vídeos para cada capítulo. Mas assim, fora isso, eu achei muito interessante ver como que a escrita do Tolkien mudou. Mudou não, né? Como que ela era no começo. Claro, isso aqui é uma tradução. Já dizia Umberto Eco, né? Quando você lê uma obra traduzida, você não está lendo a obra original. Eu não lembro a frase exata do Humberto, mas ele fala, né, que traduzir é dizer quase a mesma coisa. Ela nunca é dizer a mesma coisa, né? Então, quando você lê uma obra traduzida, você definitivamente não está lendo a mesma obra que quem a lê no original. Mas assim, levando isso em consideração, né, deixando de lado essa questão da tradução, é muito perceptível o quanto a diferença, né, quando você pega esses livros mais recentes, como não só o Silmarillion, né, mas o Hobbit, o Senhor dos Anéis, a escrita do livro dos Contos Perdidos é muito diferente. Em questão de ser rebuscado ou não, eu não vi muita diferença. De fato, me parece ser mais leve, de fato, me parece ser não tão rebuscado. Tem algumas palavras mais arcaicas, sim, mas não tem tantas. Se eu tivesse que chutar, né, eu chutaria que o Silmarillion realmente tem palavras mais rebuscadas. Provavelmente é porque, como eu disse, né, Tolkien começou a escrever esse livro com 25 anos. Não sei a exata, não me lembro a idade exata. Eu nunca me lembro quando que ele nasceu. Se foi ou em 94 ou em 92, não lembro. Mas assim, Tolkien tinha aí seus 25 anos mais ou menos. Então provavelmente é um reflexo disso, né? Ele era mais jovem, ele ainda não tinha tanto conhecimento. Aí, conforme ele vai envelhecendo, vai estudando, lendo novas obras, eu imagino que ele vai aprendendo novas palavras, e aí é por isso que o Silmarillion em si tem uma escrita muito rebuscada. É compreensível, é fácil de entender, mas é inegável que tem palavras rebuscadas. Então, o livro dos Contos Perdidos, ele ainda tem algumas, sim, de vez em quando você se depara com algumas, mas não tem tantas, né? Mas, para além disso, o jeito que ele escreve. Aqui não vai ter como muito eu explicar, né? Mas a cadência da escrita, né? A forma com que a história se desenvolve, na minha humilde impressão, é muito diferente das obras mais recentes de Tolkien, né? Igual eu falei, Senhor dos Anéis, o Hobbit, até o Silmarillion. Se eu não soubesse que o autor era Tolkien, né? Se eu já não conhecesse essas histórias, eu acharia que são dois autores diferentes. E de fato são, né? As pessoas mudam com frequência, né? O Tolkien de 25 anos com certeza não era o mesmo Tolkien de 50, 60. Né? Mas assim, para além disso, né? Se não fosse pela história, eu imaginaria que são dois autores diferentes, porque realmente a forma de escrever, né, a forma com que ele desenvolve a história é muito diferente. Isso não tem muito como eu explicar, porque é mais uma questão de experiência mesmo, né? Quando você já está acostumado... Opa, deu uma batida aqui. Quando você já está acostumado com a escrita do Tolkien, e aí você pega para ler um livro como esse, assim, na hora é nítido, né? Essa diferença no estilo de escrever. Mas assim, primeiras impressões da história, não vi muita coisa ainda, mas já me intrigou o suficiente. Como eu disse, né, aqui a gente conhece Eriol, que ele é aquele personagem que é feito para se conectar com o leitor. Ele é um personagem que não conhece nada. Então ele é um marinheiro. Se eu não me engano, fica subentendido que ele é descendente de Earendil, embora não fique claro aí o grau de parentesco, mas ele seria descendente dele. E o Eriol, ele é um marinheiro, e ele saiu navegando para o oeste, e de repente ele se deparou com a Ilha Solitária. Não me recordo se aqui é utilizado o termo Tol Eressëa, que é o nome moderno, né? Mas fala-se em Ilha Solitária. E lá na Ilha Solitária, ele encontra vários elfos
E aí ele começa a ouvir histórias. Então os elfos começam a contar histórias para ele. Então, inclusive aquele trecho que eu li, né, é um elfo contando uma história para ele. E aí fala, né, como que Iriel se encantou com essas histórias, né, ficou com vontade de saber mais. Então, eu não sei ainda, mas deu a entender que a partir do primeiro capítulo, todas as histórias que a gente vai ver nesse livro aqui seriam como se fossem os elfos contando essas histórias pro Iriel. Porque o primeiro capítulo, deixa eu abrir o índice aqui. O primeiro capítulo é o único que, entre aspas, não existe um equivalente no Silmarillion. Porque o primeiro capítulo é o Chalé do Brincar Perdido. Só que aí quando você vai pro segundo capítulo, aí ele é praticamente uma versão diferente do Silmarillion. O segundo capítulo já é a música dos Ainur, né? Que no Silmarillion tem o nome élfico, Ainulindalin, mas é a mesma coisa. Ainulindalin é a música dos Ainur. Terceiro capítulo, a vinda dos Valar e a construção de Valinor, que é o dos primeiros dias lá, né? Não me recordo agora. Mas assim, com exceção do primeiro capítulo, o resto é praticamente o Silmarillion, em outra versão. Então, a impressão que deu é que vai ser isso que vai ocorrer. Vai ser Iriel ouvindo essas histórias dos elfos lá na Ilha Solitária. Não sei se vai ter essa quebra, entre aspas, da quarta parede ao longo dos capítulos. Não sei se, sei lá no meio de A Fuga dos Noldor, não sei se vai ter alguém falando, então Iriel, foi assim que aconteceu, né? Ou se vai ser só a história direta. Mas a impressão que ficou é que vai ser isso. Eu ia comentar mais alguma coisa. E eu comentei, né, que eu não sei, não me recordo de cabeça se tem Tol Eressëa citado aqui. E uma coisa que eu achei muito interessante é que, salvo engano, ao menos nesse primeiro capítulo, a palavra elfo não foi usada nenhuma vez. Eu encontrei menções a Eldar, que é o nome élfico dado aos elfos, né? Eldar seria, entre aspas, o povo das estrelas, né? Não é exatamente isso, porque o povo das estrelas seria Eudalie, né? Mas Eldar é basicamente sinônimo, seria algo como o povo das estrelas. Então tem Eldar e tem fadas. Tolkien usa muito fadas. Isso não é novidade. Se você ler as cartas dele, se você ler... Tem um ensaio dele chamado Sobre Histórias de Fadas, publicado aqui no Árvore e Folha. O Tolkien ele explica que elfos e fadas são em essência os mesmos seres, né? Então nesse início, né, no início dessa jornada, ele usa... Como eu falei, salvo engano, né? Eu não cheguei a dar um Ctrl F aqui no Kindle para ver se eu acho. Mas, salvo engano, ele usa exclusivamente Eldar, que é a palavra élfica, e fadas. Não usa em nenhuma vez a palavra elfos. Achei muito interessante, porque o Tolkien ele se arrependeu de usar elfos mais tarde. Ele usou elfos em tudo, né? Usou elfos no Silmarillion, elfos no Hobbit, elfos no Senhor dos Anéis. Mas tem cartas dele que ele fala... Aliás, no próprio apêndice do Senhor dos Anéis ele fala isso, que ele se arrependeu de usar a palavra elfos. Ele fala que preferia ter usado única e exclusivamente Quendi e Eldar, né? E eu achei muito curioso que nesse começo ele não usava elfos, embora ele usasse fadas, que talvez seja pior nesse quesito. Mas então é isso, né? Minhas primeiras impressões do prefácio e do primeiro capítulo do livro dos Contos Perdidos é essa. Primeiro, né, interessantíssimo esses comentários do Christopher sobre a não canonicidade do Silmarillion e sobre o que levou ele a finalmente editar e fazer esse trabalho aqui da história da Terra-média. E um começo interessante para a história. Somos apresentados a um personagem que não conhece nada, um personagem que não sabe onde ele está, e vai ser apresentado a essas histórias junto da gente. Então, né, teremos uma jornada semelhante à de Iriel. Mas, como eu disse, né, eu não posso deixar de reconhecer que fui pego de surpresa com esse primeiro capítulo. Ele foi muito mais denso do que eu imaginava, pelo que eu já tinha ouvido falar sobre esse livro. Como eu disse, sempre ouvi falar que ele tem uma escrita, né, mais leve que o Silmarillion. Então eu fui esperando isso e acabei sendo pego de surpresa com um primeiro capítulo muito denso. A história em si é fácil de entender, você entende perfeitamente o que está acontecendo, né? Iriel chegou, encontrou os elfos, ouviu algumas histórias. Mas, assim, como eu disse, né,
entender diferente de compreender, né? No quesito compreender, nossa, muitos nomes, tanto de pessoas quanto de locais, né? Mas, como eu disse, a minha esperança, e eu acho que eu tenho razão nessa esperança, é de que vai ser só o primeiro capítulo assim. Eu acho que assim como no Aino Lindali, né? Aino Lindali o Valaquenta, eu acho que é mais uma visão geral para você ficar intrigado, ficar curioso, e que os próximos capítulos em si vão ser bem mais leves, até porque, como eu falei, os próximos capítulos aí sim adentra no que a gente entende como Silmarillion. Então é isso. Mais uma vez, bem-vindos ao Projeto Tolkien 2. Pretendo fazer vídeos mais leves como esse. Por hora vai ser esses diários de leitura. Conforme eu vou lendo, eu vou comentando cada capítulo. Comentários bem breves. Eu achei que esse vídeo ia ser curtinho. Eu falei que eu ia gravar esse vídeo aqui, que ia ser uns 10 minutinhos. Eu tô vendo aqui na câmera, já deu 50 minutos. Né, mas vamos ver aí os próximos capítulos como vai ser. Mas eu imagino que vai ser mais curto, né? Porque nesse aqui eu contextualizei bastante coisa do Silmarillion de Contos Inacabados. Mas não só esses diários de leitura. Se tiver alguma coisa assim que eu acho que vale um comentário meu, mas que não vale um vídeo no canal principal, e que eu acho que também não tô muito afim de fazer live, eu vou fazer aqui. Então, claro, sei lá, saiu trailer de um filme novo, saiu trailer temporada nova da série, alguma coisa, é óbvio que eu vou fazer um vídeo no canal principal. Mas vamos supor, saiu uma notícia nova, vamos supor da série, né? Igual recentemente foram anunciados alguns atores novos. Foi confirmado que ator XYZ vai estar na série. Talvez eu faça um vídeo aqui, né? Porque eu não vou ficar fazendo vídeo no canal principal falando de ator, né? Mas talvez um vídeo aqui mais descontraído, né? Comentando, foi confirmado tal ator, teorizar sobre quem o ator pode interpretar, talvez, né? Eu faça vídeos como esse. Então a ideia é essa. Não sei com que frequência eu vou publicar esses vídeos, mas sempre que eu tiver com vontade de trocar uma ideia com vocês, que não seja em live, claro que se eu for fazer live eu faço lá no canal principal, mas sempre que eu quiser bater papo sobre alguma coisa assim, um pouco mais descontraído, eu virei aqui. A intenção é justamente não perder muito tempo editando vídeo, essas coisas, que é pra ser fácil fazer esses vídeos. Porque se for pra ficar editando muito mirabolante, aí eu não vou fazer esses vídeos aqui. Então, vídeos não roteirizados, uma ediçãozinha bem simples, só pra falar que eu editei. Aliás, né, só uma edição simples até pra poder incluir o áudio do microfone, porque usar o áudio do celular, como vocês estão ouvindo agora, ninguém merece, né? Então, com certeza, é melhor eu usar o microfone aqui. Mas é isso. Se vocês tiverem sugestões de coisas assim um pouco mais leves e descontraídas que eu posso fazer, fiquem à vontade para comentar aí embaixo. Que se for uma ideia muito boa, eu vou fazer no canal principal. Então não me peça, sei lá, ordem de leitura. Isso eu já vou fazer no canal principal. Mas se tiver uma ideia de algum vídeo mais descontraído assim, pode ficar à vontade para comentar aqui embaixo, que com certeza se eu achar que eu tenho algo para falar a respeito, eu vou fazer aqui. É isso aí, nos vemos no próximo capítulo, na música do Zainor. Até mais.